Olá, eu sou João Coque, economista, consultor empresarial e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Estou muito feliz, radiante, porque tive agora um encontro com uma pessoa maravilhosa, que tive a oportunidade de trabalhar junto, né, um profissional de primeira linha, que eu admiro muito, Luciana da Mata. Gratidão e muito bom te ver sempre. Muito bom, me emociono quando você fala, porque você é uma pessoa muito importante na minha carreira, na minha vida. Também estou muito radiante Obrigado. de te reencontrar. Tá bom. Lu, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Toda a parte da sua carreira profissional e seus últimos desafios. Tá bem, combinado. Bom, eu sou paulista, eu sou filha de baiana e de um paulista. Comecei a trabalhar cedo, assim, né? Não queria muito trabalhar, né, Kate? Porque adolescente não quer muito trabalhar. Né? Foi. Isso, e aí eu comecei como modelo e mesmo assim a minha mãe, né, baiana, falou, não, tem que trabalhar, vai ter que ter carteira assinada. Aí me leva para fazer a carteira de trabalho, aí eu já achei ótimo, que eu já estava com a carteira, a foto ficou boa. Aí eu falei, pronto, né, mãe, agora posso continuar fazendo meu trabalho. E ela, não, você vai ter que trabalhar. E aí eu consegui, através de uma prima que trabalhava na American Express, e foi lá que nós nos conhecemos, eu tinha 17 anos, e eu fui trabalhar como operadora de telemarketing. E aí era um trabalho temporário, e na época era para trabalhar no final do ano, né, na época de grande volume, né, da MEX. Sim. E no final do processo, né, do processo temporário, eu me destaquei muito no trabalho. Obrigada. E o Guaí, não sei se você vai lembrar dele. Guaí Coelho, um beijo, Guaí Coelho, se você assistir. Vai assistir sim. E eu devo muito também a ele ter acreditado no meu trabalho, né? E ele conseguiu uma vaga para me efetivar. Então eu e mais uma menina, né, trabalhando como temporário, e fomos efetivadas. Isso foi em 94? 93 para 94. Isso, que eu conheci Guaí no Rio de Janeiro em 89. 89. Depois que ele veio para São Paulo. Ele era tinha uma unidade no Rio? Tinha. Olha. Só que não tinha call center, mas tinha o escritório. Sim, comercial, provavelmente. Isso. E foi muito incrível, né? Eu lembro de uma frase que ele falou assim pra mim, que foi que eu tinha abatido o mato na porrada. Não foi nem no facão, foi na porrada, de tanta vontade que eu tinha de trabalhar. Eu descobri a minha vontade de trabalhar trabalhando. E a MEX ficou muito contente. Muito contente, porque aí eu estava trabalhando efetivamente não mais como modelo, que assim, me trouxe algumas, acho que os benefícios de você estar na profissão de modelo, de você ter uma postura, de você representar uma marca, né? Isso tudo também tem uma lição na minha vida. Sim. E eu carrego ela, né, comigo. Exato. Mas estar na American Express foi, eu sempre digo isso em qualquer entrevista, foi a base da minha formação como uma profissional. Uma empresa que tinha os conceitos de qualidade, de excelência do cliente. Exato. Então, a gente carrega isso para a vida toda. É verdade. O conceito de colocar o cliente no centro, que hoje se fala tanto, a gente já praticava isso, né, na American Express. E foi lá que nós nos conhecemos. Exato. E trabalhei lá por 4 anos. Aí houve uma negociação incrível que alguém fez, né, de levar a American Express para Uberlândia. E foi muito importante porque naquele momento eu estava terminando a faculdade e aí eu decidi, né, que eu queria realmente trabalhar na minha área. E aí eu saí da MEX, infelizmente, né, porque eu queria ter feito a minha carreira lá, mas meu caminho era em outros lugares, né? Então
Fui muito feliz enquanto estive lá e fui trabalhar. Aí eu saí e não tinha trabalho, fiquei 7 meses desempregada, entende? Aí fui trabalhar numa empresa de logística, que se chamava Logistec, e lá era na época do boom da internet, lembra da bolha da internet? Lembro. Todo aquele marketing direto, entrega de CDs, que a internet, aí a gente está contando muita Sim. coisa que a gente está mostrando velho já, ok? Bom, e aí o que acontece foi que essa empresa, ela trabalhou muito com todas as entregas que precisavam fazer na época de marketing direto e ela quebrou. Mas mesmo assim, eles me demitiram e eu voltei. Era. Você lembra, gente? E eu tenho uma história que eu conto em todas as palestras, aulas que eu dou, eu sempre conto essa história. Eu acho que você vai lembrar dela. Quando eu estava lá, né, nesse trabalho, eu já ganhava menos do que eu ganhava na American Express. Mas eu queria trabalhar na área de marketing, que foi a minha formação. Eu sou formada pela NB Morumbi, em comunicação social, e eu me especializei em marketing, em estratégia, né, nessa parte mais de planejamentos. E aí eu estava lá trabalhando e alguém me ligou e falou: olha, Luciana, eu estou indo para uma empresa, né, que é uma startup, né, começando aqui no Brasil, espanhola. Eu vou montar uma área comercial. Você não quer trabalhar comigo? O que será que me ligou, né? Quem está muito. Eu fiquei muito feliz, obrigada, viu? E quem me ligou uma vez. Eu achei legal você ter gostado da área. Mas o mais interessante que é essa historinha, bem curtinha. É assim, eu falava você falou para mim, eu vou trabalhar na área de comercial. Eu falei: Kendi, eu não sou comercial, eu não vendo nada para ninguém. Onde você está vendo que eu vou vender? Vai, Luciana, eu tenho certeza que você vai vender. Aí eu falei: então eu vou pensar. Aí você me liga de novo. Ele, na 4ª vez, tentando me convencer, eu falei: gente, Kendi, não desiste de mim, eu não vou trabalhar em comercial. Ele falou: Luciana, vamos fazer o seguinte, eu não vou mais falar nem da empresa, nem da área, eu vou falar para você dos benefícios, e quando você falou o salário, era 4 vezes maior do que eu ganhava. Eu falei: Kendi, eu começo quando? Qual é o endereço? Eu começo segunda-feira. E foi assim que eu digo que muitas vezes a situação, né, que nós vivemos é que norteia os nossos caminhos. Sem dúvida, mas se você não fosse excelente profissional, não desligar, com certeza. É verdade, obrigada, Kendi. Foi uma época muito boa, né, ter trabalhado na Tempo. Sim, perfeito. Depois ocorreu algumas fusões, a gente estava lá desenvolvendo os primeiros negócios e fiquei lá, né, como comercial. Depois eu fui para a Teleperformance, que também estava chegando no Brasil, e fiquei mais uns 2 anos trabalhando na Teleperformance, e aí eu voltei para a Atento. Eu entendia que o momento da Teleperformance não era o mesmo momento que eu tinha de muito fechamento, de muita, né, eu gostei da coisa, né? Eu gostei de vender, né? E aí eu falava: meu Deus, o meu salário não é pago pela quantidade de negócios que eu não fecho, né? Porque era muito difícil fechar negócios na época. Tem muita persistência, né? Sim. E assim, a Teleperformance, por ter um modelo francês, as decisões eram tomadas lá na época, então era mais difícil de você fechar. Eu não achava aquilo justo. Aí eu comentei com o Regis Noronha, que era meu chefe lá, e aí mudamos para... E aí eu falei para ele: olha, eu vou sair, eu estou pretendendo sair, fui muito transparente com ele. Acho que isso também é uma outra virtude que poucos, né, infelizmente, têm, de ser honesto, de abrir, né, a realidade que está acontecendo. Que é bom para todo mundo, para a empresa e para a gente mesmo, sem dúvida. E no final voltei, né, a trabalhar com o Nelson Brust. Logo depois de 2 meses o Regis voltou para dentro de novo. E o Nelson me deu um grande desafio, né, que era atender a maior empresa de clientes, né, da Atento, que foi o Unibanco. A maior era a Telefônica, a Visa, né? Isso. E aí eu fui cuidar, era uma responsabilidade enorme. E fiquei por lá mais uns 2 anos. Não, foi 1 ano só, gente. E aí o Unibanco me chamou para trabalhar. E aí eu fui para lá desenvolver todo o telemarketing ativo deles.
Então, eles tinham acabado de receber toda a carteira, né, saída do cartão de crédito da Credit Card, e eles estavam desenvolvendo a carteira própria, né? Então, montamos toda a parte de telemarketing, criamos o Bolsa, que era um modelo super moderno de venda, que precisava ter pessoas para localizar o cliente, vendedores especializados para converter. Foi ganhadora de prêmios, né? Desenvolvemos um modelo um padrão de qualidade de atendimento, uns modelos, né, do Unibanco para todas as BPOs, né, as empresas de telemarketing trabalharem também, recebemos prêmios por isso. E após ter trabalhado, né, com telemarketing, depois com a retenção, rentabilização, todo o ciclo de relacionamento, eu fui trabalhar com a ouvidoria, porque a qualidade sempre foi algo também muito marcante na minha vida. Assim, eu conseguia vender pela venda, eu conseguia propor um modelo que não tivesse uma base, um cuidado com o cliente. E na ouvidoria eu consegui ver o Unibanco e Itaú já, né? Já tinha acontecido a fusão. E é bom que você vê o quebra-cabeça inteiro, né? Exatamente. Quando você está no campo, você vê fracionado. E a ouvidoria, ela é realmente o guardião do cliente, Sim, né? Verdade. E foi ali que eu tive contato com o PROCON, né, com órgãos reguladores, FEBRABAN, né, tirei a certificação pela FEBRABAN, então algo muito sério, muito robusto, né? E aí já estava acontecendo uma necessidade de ver outros áreas, eu estava 8 anos, né, no Itaú Unibanco. E aí fui para a NET, cuidar da parte de qualidade deles. Já tinha acontecido a fusão da Claro, Embratel. Sim. E durante 7 meses eu fiz um trabalho muito gostoso, assim, porque eu mudei completamente o segmento. E faz bem, né? Muito. Vai bem, vai complementando. Quebra o modelo, né? Isso, verdade. E aguça a criatividade. Exatamente. Porque às vezes você está no modelo engessado, você quer mudar, mas não pode, a estrutura é muito grande. Sim, sem dúvida. E aí quando eu estava lá trabalhando com o Celso Tonê, que você também conhece, querido amigo, eu recebi uma proposta do Eldis Matiuso, que tinha ido montar uma startup para eu ser sócia dele e trabalhar com toda a parte comercial e de operações, no atendimento. E Celso foi uma pessoa que me apoiou muito, minha família, né? Porque era uma mudança, né? Sair de uma grande empresa para uma startup. Isso. Mas foi muito importante. Eu acho que até esse degrau, né? Essa passagem de ter saído do Unibanco, Itaú, ter ido para a NET, para depois para uma startup. O grau de responsabilidade. Sem dúvida. Porque quando você é sócia e diretora, eu acho que assim, você está num local que é você que toma a decisão. E se olha para trás, não tem jeito, é você que tem que fazer as coisas acontecerem. Uma das frases que assim, me tocou muito quando eu comecei lá era assim, Luciana, você decide, your call. Meu Deus do céu, e agora? Eu pergunto para quem, né? Mas é que você já estava, já tinha se preparado para isso. Sim, foi muito bacana, eu fiquei lá durante, acho que 3 anos, e aí fui para a Yuzi, que era uma outra startup, no segmento, a Bidu. Você já foi no lugar de destaque já? Sim, a Bidu, que foi a empresa que eu fui como sócia, era uma corretora de seguros online, e aí a Yuzi já era uma disrupção de mercado, porque era uma plataforma de seguro, de venda direta de seguro para o consumidor, né? E lá eu tive a oportunidade de pegar toda a minha trajetória e falar o que é bom e o que é ruim eu descarto. Tá certo. E construir melhores práticas, todo o modelo de atendimento deles, associado à experiência do cliente, à experiência da marca, à experiência do colaborador, à experiência do parceiro. Foi um dos projetos mais incríveis que eu pude montar. Inesquecível. Foi. Uma disrupção também Exatamente. do mercado, porque ali eu construí um modelo de humanização, né, onde eu sempre me incomodei com a profissão de operador de telemarketing ser
tão minimizada, né? Ser tão ridicularizada, de ser colocada num lugar de pouca potência. É verdade. E são profissões, é uma profissão incrível, uma profissão que dá uma base para quem é jovem. E ajuda a pessoa no crescimento. Exatamente. E outras pessoas que até um dia saem do mercado e querem voltar, é um caminho também. Então ele é um lugar muito diverso, muito inclusivo e dá uma base profissional a muitas pessoas. Então eu achava isso muito ruim, né, ter essa visão que era sempre piada, era sempre brincadeiras de mau gosto. Então eu queria potencializar esse ser humano e aí eu fiz todo um trabalho de quebrar o modelo mental de um operador que foi programado para falar o script e deixar de ser ele de verdade. Então eu fiz um trabalho exato com uma pessoa de stand-up comedy que trabalhava muito com a improvisação, então para não ficar seguindo o script, né? E com um diretor de teatro que trazia, né, a verdade, mostrava que o quão é importante a gente ser nós mesmos. A gente não colocar máscaras, né? Porque diziam, né, que na época você não podia ser você mesmo, que você tinha que... A gente era um personagem. Exato, exatamente. Então, se é para ser um personagem, que sejamos o melhor personagem para atender um outro ser humano. Então foi também um projeto muito premiado e nesse momento eu recebo o prêmio de profissional. Então eu não fui mais pelas empresas, mas sim como a profissional de experiência do cliente. Foi um reconhecimento muito marcante para mim. Sem dúvida, eu estava lá. Então, é verdade, eu lembro disso. E quando eu estava na Use e a gente tinha um tamanho, né, que não era tão grande e as empresas ainda acreditavam que aquilo só poderia ser feito porque era uma startup, porque não era tão grande, invalidando o modelo. Começou a incomodar. Sem dúvida. E quem tinha esse modelo humanizado e que era uma referência para mim, tinha todo um modelo com profissionais da empresa, então não prestadores de serviços, mas sim colaboradores. E eu falava que aquilo era possível ser replicado para muito mais gente e que aquilo que deveria ser um grande padrão que todas as empresas deveriam buscar. Aí eu me coloco de novo, né, na situação de desconforto, né, saio da zona de conforto e vou para a Nextel. Na Nextel eu fiquei 2 meses, porque no dia que eu chego, a empresa foi vendida. Claro, me lembro, né? E foi uma época incrível, uma empresa espetacular, eu fui muito bem recebida, mas eu acho que a condição de insegurança por uma mudança de uma empresa e tudo, e uma oportunidade de volta no Itaú. Então eu recebi de algumas pessoas que eram referências para mim como profissionais e eu decidi sair da Nextel, claro, e voltar para o Itaú. Mas tem que ter coragem para mudar, viu? Muita coragem. 5 anos após, eu volto num outro cenário de Itaú. Sim, exatamente. É muita mudança que estava acontecendo ali. E voltei para cuidar da área de todo o atendimento de cartões, ali eram 10 mil colaboradores, terceiros, mais uma equipe ali de umas 100 pessoas. E foi um trabalho também pesado, porque aconteceu isso tudo na pandemia. Então, você aprender a trabalhar remoto, a você lidar com colaboradores que estão no front, que não podiam deixar de trabalhar, que eram a mesma eficácia de antes. Exatamente. E assim, eram pessoas que corriam risco, porque a gente não sabia o que era essa doença, né? O que era a Covid. Então eu tinha uma preocupação imensa com as pessoas que saíam das suas casas, iam trabalhar, voltavam e podiam passar a doença para os familiares, né? Então foi todo um grande cuidado que o Itaú teve com essas pessoas. E nessa minha trajetória existia um namoro, né? Primeiro
que sempre foi um modelo de referência para mim, uma inspiração, o Nubank. E eu vinha conversando com eles em tentativas de ir para lá ou não. E naquele momento, depois de 3 tentativas, eu realmente tomo a decisão de sair do Itaú e voltar e ir para o Nubank. Foi um desafio incrível. Uma vez eu estava lecionando, e aí um aluno falou assim: professor, agora já tem bancos virtuais. Eu falei: é verdade, né? Que é já banco original. Aí ele falou assim: tem um outro aí, Nubank, o que você acha? Eu falei: acho que tem que trabalhar pelado no banco. Olha, que eles tiveram uma foto de crachá que eles faziam exatamente com uma blusa, ou homem sem camisa, né? Mulheres com top, assim, para aparecer como se estivessem nus, né? Tá, entendi. E é exatamente de transparência, isso, né? Exatamente. Que legal. E fiquei lá, foi muito incrível, 1.300 pessoas no time, fazendo encantamento de clientes. E outra, invisível para o público. Total. Não é? É verdade, interessante. Tá. Com uma preocupação genuína do que é o cliente, né? De escutar quando tem os problemas e realmente rever o que está acontecendo para melhorar a partir da voz do cliente. Então, é um trabalho muito incrível. E quando, em outubro do ano passado, eu descobri o câncer do meu pai, e o Nubank já vinha fazendo alguns layoffs, e eu saio nesse layoff de novembro, e decidi a não mais voltar para o mercado, porque eu queria estar com meu pai. Entendi, tá certo. E cuidei dele, fiz o que eu pude, mas infelizmente em 19 de dezembro ele partiu. Entendi. E eu achei melhor ter um momento para que eu pudesse estar comigo, me curar, né? Olhar. Eu acho que a gente, quando está trabalhando, a gente esquece que temos problemas que muitas vezes a gente precisa revisitar, precisa se cuidar. É verdade. Começar a gente enxergar para dentro da gente. Pra dentro. Porque o resto é só para a empresa. Né? É verdade. Mas que bom, viu? Isso. E o importante é que você veio aqui hoje. Obrigada. E só para finalizar, em março eu conheci o Cívico, né, que é um hub de inovação e de impacto, e eles ficam aqui em Pinheiros. Tem 96 empresas que trabalham puramente com impacto social ou ambiental. E eu estou lá como Business Developer e desenvolvendo parcerias do corporativo com essas empresas que estão lá, para que elas possam potencializar os negócios das grandes empresas com um olhar, né, mais humano, social. Isso para nós é muito importante. E venho dando aulas, né, inspirada em alguém que eu conheço, fazendo palestras. Então, estou bem feliz com esse novo caminho que eu estou muito feliz. Eu sempre gosto de ver você bem. Tá? Obrigada, Kate. Fala teus contatos, nós vamos escrever aqui também. Tá bem. Então, o meu LinkedIn é Luciana-da-mata e o meu Instagram é Luciana_da-mata. E eu espero que vocês tenham gostado, que possa ter inspirado para os novos, para quem está também nessa jornada, querendo ter a coragem de ser vulnerável, a coragem de ser criativo e poder também olhar para si, porque isso é muito importante. Ok, obrigado, viu? Obrigada, Kendi. Obrigada, querida. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica profissional e grande amiga Luciana da Mata, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima. Até.